Senhoras e senhores, autoridades presentes, bom dia. Sejam bem-vindos à abertura do 17º Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído e o 13º Encontro Latino-Americano de Conforto no Ambiente Construído. Este evento, que ocorre a cada 2 anos, é promovido pela Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído e a edição 2023 foi organizada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Primeiramente, queremos convidar para compor a mesa de honra e receber os convidados desta manhã o professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida, pró-reitor de Extensão e Cultura, que está representando o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Convidamos o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, senhor Elvis José Vieira, que está representando o prefeito de Suzano, senhor Rodrigo Kenji de Souza. A secretária executiva do Comitê de Mudanças do Clima e Ecoeconomia do município de São Paulo, Laura Lúcia Vieira Seneviva. O diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Carlos Leite. Convidamos também o diretor de Controladoria da Prefeitura Municipal de Arujá, senhor Marcelo Gonella de Andrade, representando o consórcio Condemate, por meio do prefeito de Arujá, senhor Luiz Camargo. O capelão universitário, reverendo Rickson Santos Loureiro Roque, que está representando o reverendo Dr. Robinson Grangeiro Monteiro, chanceler do Mackenzie. Convidamos o membro da Associação de Tecnologia do Ambiente Construído, professor Dr. Roberto Lamberts. Também agradecemos a presença do diretor de Cultura do Instituto de Arquitetos do Brasil, São Paulo, e docente da Faculdade de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Renato Anelli. Também agradecemos a presença do palestrante desta abertura, o professor Andreas Matsarakis, do Centro de Biometeorologia Humana do Serviço de Meteorologia da Universidade de Freiburg, na Alemanha, e do moderador, o professor Dr. Érico Maziero, da Universidade Federal de São Paulo. Agradecemos também aos professores, alunos e alunas e demais pessoas que nos acompanham neste auditório. O Mackenzie foi fundado por missionários presbiterianos como uma instituição confessional, cuja missão é educar e cuidar do ser humano, criado à imagem de Deus, para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. Portanto, iniciamos nossos eventos com um momento devocional de reflexão e oração a Deus, que nesta manhã será realizado pelo capelão universitário, reverendo Rickson Santos Loureiro Roque. Bom dia a todos. É uma alegria poder participar aqui com vocês nesse início e abertura deste evento tão importante. E eu gostaria rapidamente aqui compartilhar algumas coisas a respeito do tema de hoje. E eu vou fundamentar tudo isso que eu vou falar com vocês aqui rapidamente num texto das Escrituras Sagradas. Está no livro de Gênesis, capítulo 2, verso de número 15. E o texto diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O planeta Terra, a criação majestosa de Deus, ele é um presente a todos nós, confiado aos nossos cuidados, ao cuidado de toda a humanidade, de todo homem. E hoje nós enfrentamos desafios monumentais relacionados a essas mudanças climáticas que impactam a integridade do meio ambiente e do futuro da nossa casa em comum, do lugar que nós vivemos. Mas à luz da fé,
nós somos chamados a refletir sobre o mandato cultural que Deus nos deu desde o início da história, que é o cuidado e a preservação da criação. O clima da terra, ele é um testemunho da sabedoria e da grandiosidade de Deus. A natureza revela a sua majestade e a sua complexidade maravilhosa em toda a sua criação. No entanto, a atividade humana, impulsionada pela busca por progresso, por conforto, provocou desequilíbrios pontuais, contudo muito graves no ecossistema. Mas veja que o mandato cultural de cuidar dessa terra, dessa criação, ela está profundamente enraizada nas Escrituras Sagradas. Quando Deus confiou a Adão a responsabilidade de cultivar o jardim do Éden, Ele nos deu um modelo de como nós devemos agir como administradores sábios nessa terra. Este mandato não apenas nos convida a desfrutar dos recursos naturais, mas também nos desafia a sermos responsáveis por eles. Isso significa usar os recursos de forma sustentável, evitando o desperdício, agindo de maneira ética em relação ao meio ambiente. As mudanças climáticas não são apenas uma questão científica, mas, sobretudo, uma questão moral. O aumento das temperaturas, a destruição da fauna, as queimadas desenfreadas de florestas inteiras, os eventos climáticos extremos afetam desproporcionalmente os mais vulneráveis. E aí é essencial reconhecer que o nosso papel na preservação do meio ambiente, ela tem implicações diretas para a nossa geração nos dias de hoje e também do futuro que está por vir. Nós devemos buscar conhecimento, queridos, conscientização sobre as questões ambientais, sobre as questões da criação do Senhor e compartilhar essas informações sobre as práticas sustentáveis na cultura do nosso país. Por isso é muito importante cuidar da criação de Deus. São pequenas ações diárias, como reduzir talvez o consumo de produtos industrializados, reciclar, optar por energias sustentáveis, apoiar práticas de produção de produtos sustentáveis. Tudo isso tem um grande impacto quando exercido de forma coletiva e de forma propositiva. Portanto, se unir a iniciativas comunitárias, apoiar práticas ambientais responsáveis, incentivar ações que promovam a preservação do meio ambiente, tudo isso são passos que nós podemos e temos a oportunidade de darmos hoje. Em sua essência, o cuidado com o clima do planeta é uma expressão do amor ao próximo, do amor à criação de Deus. Quando nós abraçamos o mandato cultural de cuidar, de preservar o ambiente, nós testemunhamos a nossa gratidão a Deus pela maravilhosa dádiva da terra e agimos como guardiões fiéis do seu precioso presente. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Que possamos assumir essa consciência a todos nós, para vivermos melhor e cuidarmos melhor do ambiente comum que todos nós vivemos. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe este evento. Mesmo em respeito às diferentes expressões religiosas aqui presentes, eu gostaria de convidá-los a me acompanhar numa oração, e eu gostaria de pedir a Deus que nos abençoasse nesse momento, nessa manhã. Pai, nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. A nossa universidade, a nossa instituição busca honrar e glorificar o teu nome. E é nesse sentido, ó Deus, que eu te peço que o Senhor nos dê a consciência
e também o zelo de poder cuidar do ambiente em que o Senhor nos colocou e nos inseriu. Que possamos ter a consciência de cuidar da nossa casa comum, do lugar que estamos, zelar por ela e cultivá-la para que a próxima geração também possa desfrutar dessa terra. Ó Deus, não só nos dê a consciência de cuidar de toda a criação, mas também nos dê a consciência de amar o próximo como gostaríamos de sermos amados. Nos dê a consciência de amar o próximo assim como o Senhor nos amou na vida do teu Filho. Esteja conosco, com todos nós aqui presentes neste evento. Que seja um momento singular, de grandes aprendizados, de compartilhar experiências uns com os outros e, na medida do possível, sairmos daqui mais edificados da forma como entramos. Seja o Senhor glorificado e honrado neste evento. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom evento, professor. Convidamos para realizar a sua saudação o membro da Associação de Tecnologia do Ambiente Construído, professor Dr. Roberto Lamberts. Bom dia a todos e todas, cumprimentos presentes na mesa, e queria dar as boas-vindas a vocês aqui nesse importante evento, né? A ANTAC, a Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, eu aqui representando a diretoria, que não conseguiu estar presente, tem uma série de funções muito importantes na defesa da ciência aplicada ao ambiente construído, né? Então, toda a interlocução com os órgãos de fomento, governo e tudo mais é feito pela ANTAC. Este evento aqui, então, é do GT de Conforto e Eficiência Energética, né, da nossa associação. Eu diria que a associação funciona muito através dos seus GTs, né, e vocês veem esse evento aqui como uma manifestação muito importante da dimensão de cada GT desses, né. Uma outra atividade extremamente importante da ANTAC é o periódico Ambiente Construído, bastante consolidado, e onde vocês vão ver a publicação dos melhores artigos desse evento aqui, que devem ser convidados pela comissão científica coordenada pela professora Kellen, né? Então, eu convido vocês, aqueles que ainda não são sócios, a se associarem à ANTAC. É uma representação importante da nossa sociedade científica, e desejo a todos um maravilhoso evento, como todos que a gente tem tido nessa sequência de ENCACs. Bom dia. Convidamos para realizar a sua saudação o diretor de Controladoria da Prefeitura Municipal de Arujá, senhor Marcelo Gonella de Andrade. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar o professor Clerson, que aqui está, representando a reitoria dessa universidade que tanto brilha e produz tantas coisas boas para a sociedade brasileira como um todo, não só para São Paulo. Queria também cumprimentar o diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, o senhor Carlos Leite. Obrigado aí pelo convite, né, feito ao vice-presidente do Consórcio para Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, o CONDEMAT. Agradeço e parabenizo aí também pela universidade, pela Faculdade, né, de Arquitetura e Urbanismo, pelo brilhantismo aí também dos projetos e de todas as contribuições que foram feitas ao longo de todas essas décadas aí de funcionamento, né. Quero cumprimentar também aqui os meus colegas de secretaria, né, a doutora Laura, também o secretário de Planejamento de Suzano, o senhor Elvis. Cumprimento a todos aqui também e demais, né, professores e alunos e alunas
e todos aqui que fizeram parte desse maravilhoso encontro, que eu tenho certeza absoluta que será um sucesso, como sempre foi. Eu gostaria de, assim, primeiro externar duas alegrias que eu estou tendo hoje, né? A primeira alegria de estar aqui, pois eu também sou professor da casa, fui recentemente convidado para dar aula nos cursos de pós-graduação e MBA em Finanças e Controladoria, aqui no curso, né, de Ciências Sociais aqui da Escola de Negócio. Então, para mim, mais uma vez, é uma alegria muito grande estar aqui dentro dessa universidade, que realmente, como eu já falei, é um símbolo aqui para São Paulo e é um orgulho, uma honra muito grande. E também uma honra muito grande estar aqui representando o vice-presidente do CONDEMAT, o prefeito de Arujá, o Dr. Luiz Camargo, que quis aqui salientar, além de desejar, né, um evento maravilhoso para todos vocês, mas também salientar a honra de poder estar aqui e participar. O CONDEMAT, para a gente colocar em números, né, nós estamos falando de 14 cidades, né, aqui da grande região metropolitana de São Paulo, do Alto de Tietê. São 14 municípios com as suas particularidades, mas que representa aí um PIB de 120 bilhões de reais. Nós estamos falando aí de 5,4% do PIB do estado de São Paulo, nós estamos falando de 1,6% do PIB do Brasil. Essas 14 cidades, elas administram um orçamento de mais de 10 bilhões de reais. E nós temos aí, para administrar, né, dentro da nossa complexidade, 3 milhões de habitantes. Isso já dá uma dimensão, né, para vocês do que nós estamos aí enfrentando de desafios, não só desafios na área pública, de gestão, né, mas aí também de crescimento econômico. E aí eu gostaria muito de fazer uma salientação aqui de o quanto é difícil e desafiador você administrar um consórcio, né, com 14 municípios, que hoje, né, representa aí uma das maiores adversidades em termos de regional, né, no sentido de serviço, de indústria, e o quanto é difícil você tentar equacionar isso com as demandas da população, principalmente na demanda de geração de emprego. Então, preservar a maior parte que hoje está da Mata Atlântica dentro desses municípios, de uma forma que você possa ter aí um cuidado e um respeito com o cidadão, não só na questão de urbanismo, de você ter aí a questão de você ter uma moradia digna, mas também você ter a questão do emprego. É uma das maiores dificuldades que a gente tem ali de conciliar o emprego com a questão urbana e com a preservação da mata climática, da Mata Atlântica e de outras partes que contribui aí para o sistema como um todo do ecossistema. Hoje é um desafio que é mais do que certo que só pode ser solucionado com vocês aqui. É através da universidade, é através da produção científica, é através das soluções que são geradas dentro de estudos, dentro de projetos que são aí elaborados da melhor forma possível, cientificamente falando, é que a gente vai poder solucionar esse problema. Como equacionar a questão do urbanismo, como equacionar a questão da moradia, como equacionar isso daí com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, com o crescimento econômico e geração de emprego. Essa é uma das coisas que são altamente difíceis de serem resolvidas se você não fizer isso em conjunto, e é por isso que o consórcio existe. Mas a gente fica muito feliz aqui com a universidade, sabendo que vocês vão ter aí vários encontros, várias palestras,
E eu tenho certeza absoluta que desses encontros, dessas palestras, serão gerados aí soluções de melhorias. E aí eu quero colocar aqui mais uma vez, professor Carlos Leite, professor Cleverson, que nós estamos ali no consórcio e também em Arujá, né, altamente aberto para que a gente possa ter aí as soluções de melhoria, para que a gente possa fazer aí um crescimento de forma equilibrada, justa e preservando aí mais do que nunca o meio ambiente. Eu espero que vocês tenham aí um encontro maravilhoso, desejo sucesso para nós em termos de soluções de trabalho e de propostas, e estamos aí mais uma vez aí aberto para que a gente possa aí ter todas as possibilidades de criar políticas públicas em conjunto e que melhore a vida do cidadão como um todo. Muito obrigado aí pelo convite, ficamos muito honrados, agradecemos e que Deus abençoe todos vocês. Boa tarde. Bom dia. Convidamos para realizar a sua saudação o diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Carlos Leite. Bom dia a todas e todos. Muito brevemente, eu gostaria de dizer que fico muito satisfeito em recebê-los todos aqui. A escola tem desenvolvido estudos, pesquisas, e aí gostaria já de parabenizar aqui a nossa professora Lloyd, que organizou esse evento, nas áreas de conforto ambiental, tanto nas edificações quanto no ambiente urbano do urbanismo, né? Hoje, né, essa pauta é urgente, dramática, né, no nível mundial, no nível das cidades, do meio ambiente. Mas eu me lembro, né, agora falando pessoalmente, há mais de 20 anos atrás, eu, um jovem mestrando na Universidade de São Paulo, participei de alguns encontros aqui de vocês e fico muito feliz, né, que nesses anos todos, nessas décadas, mais de uma década, né, de encontro, né, o 17º encontro, 13º encontro latino-americano de conforto ambiental, esse fórum, né, de pesquisa muito baseado em dados e evidências, né, esteja tendo essa continuidade e esse avanço. Então, para mim, como diretor aqui do Mackenzie, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, queria dar as boas-vindas a vocês, todos e todas, nesses 3 dias, e que tenhamos um bom evento. Convidamos para realizar a sua saudação o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, senhor Elvis José Vieira, que está representando o prefeito de Suzano, senhor Rodrigo Kenji de Souza. Muito bom dia a todos e a todas aqui presentes. Inicialmente, eu gostaria aqui de cumprimentar o professor Dr. Cleverson de Oliveira, em seu nome, e também cumprimentar os demais professores aqui dessa casa do Mackenzie, e trazer um abraço do nosso prefeito, Rodrigo Achiuchi, no qual está muito feliz, professor, com a parceria com a universidade já sendo realizada por diversos trabalhos entre a nossa prefeitura e a universidade. Gostaria de cumprimentar também a professora Maria Lúcia, em seu nome cumprimentar todas as mulheres aqui presentes neste evento, a importância e cada dia mais a presença das mulheres nas decisões e também nos debates com as cidades são fundamentais. E, professor, eu gostaria de quebrar aqui um pouquinho o protocolo e cumprimentar também a minha amiga e professora Eliene Correia, que está ali quietinha, né? Ela é pequenininha ali, mas é minha diretora de planejamento territorial de Suzano, que está sendo uma gigante dentro da gestão pública de Suzano. A gente está lá desde 2017 e vem demonstrando a competência que ela tem, junto lá com toda a equipe, que é possível fazer bons projetos, boas leis e pensar a cidade a médio e longo prazo. Bom, nós estamos muito satisfeitos, como eu já falei, com a parceria com a Universidade Mackenzie, em particular com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, porque tanto eu como a Eliene e toda a nossa equipe acreditamos muito nessa parceria, acreditamos muito na troca de experiência entre o poder público e a universidade. A gente sabe que a professora Maria Lúcia está aqui, né, que também trabalha em prefeitura, meu amigo, a gente sabe que é muito difícil
trabalhar no dia a dia com o poder público. Mas também tem dias de muitas alegrias, quando a gente começa a perceber a médio e longo prazo os resultados que a gente alcança num planejamento, né? E novamente gostaria de quebrar esse protocolo e agradecer em nome da professora Lloyd toda a parceria e os trabalhos que estão sendo realizados, não somente no plano que está sendo desenvolvido em Suzano, que é o plano de redução de ruídos e ilhas de calor, um plano inédito para a nossa cidade, e acredito que me atrevo aqui, professora, a falar que é um plano inédito na região do Alto Tietê. A gente espera que ele seja o embrião que possa ampliar para os demais municípios do Alto Tietê e que seja uma referência também para o nosso estado e o nosso país. Agradecer também a presença do professor Andréas, que esteve lá em Suzano conosco, está sendo fundamental a sua participação no nosso plano, e a gente sabe que, como já foi dito aqui, a questão das transformações ambientais, as transformações na nossa cidade, são necessárias esse debate, não somente na academia, mas principalmente na gestão pública, que é onde nós conseguimos colocar em prática todas as transformações necessárias para garantir cada vez mais uma cidade mais humana para todos. Nós estamos passo a passo buscando esses desafios, buscando alcançar esses desafios e melhorar cada dia mais a qualidade de vida dos nossos cidadãos lá de Suzano e também da região do Alto Tietê. Desde 2017, nós estamos trabalhando com novas legislações, como, por exemplo, o novo plano diretor da cidade de Suzano, a nova lei de uso, ocupação e parcelamento do solo, que já vem trabalhando sobre uma ótica sobre a questão ambiental, não somente como um desenvolvimento territorial, mas também um desenvolvimento sustentável. Suzano possui hoje mais de 70% do seu território em área de mananciais. É o que eu chamo o nosso dólar, né? É o nosso tesouro verde, que a gente precisa manter, garantir a qualidade daquele espaço. Mas também as áreas urbanas precisam ter os seus cuidados. Então, a gente sempre tem esse equilíbrio na hora de pensar o desenvolvimento da cidade, de pensar o desenvolvimento de Suzano, pensar o desenvolvimento das cidades vizinhas a Suzano, como, por exemplo, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Arujá, como meu amigo está aqui, Poá, Ferrazes, as demais cidades que pertencem ao Alto Tietê, no qual nós temos um outro grande bem, chamado Rio Tietê. O Rio Tietê nasce na cidade de Salesópolis, passa por diversas cidades do Alto Tietê, atravessa a cidade de São Paulo e é um dos rios mais importantes do estado. E, nesse sentido, nós temos que garantir a qualidade desse espaço físico, desse espaço paisagístico, mas que garante o futuro da nossa cidade. O mês passado nós tivemos a honra de ter a Mackenzie novamente num grande evento em Suzano, chamado Suzano do Amanhã mais 5, que tinha como objetivo debater inicialmente os primeiros 5 anos do nosso plano diretor, o que nós conseguimos colocar em prática, quais foram os desafios para os próximos anos, mas principalmente preparar a cidade para o futuro sobre a ótica das transformações ambientais, as transformações climáticas do nosso planeta. E colocamos em prática um outro plano, chamado Suzano 100 anos. A nossa cidade é muito nova, professor, diferentemente da nossa vizinha, Mogi das Cruzes, que é a segunda vila foi a segunda vila mais importante de São Paulo, e do ponto de vista histórico, administrativo, etc. Não é à toa que de lá nascem diversas cidades, como a própria Suzano, mas nós entendemos que, apesar de Suzano ter apenas 74 anos da sua emancipação administrativa, é necessário pensar o futuro a longo prazo. E nós estamos desenhando um plano agora para o Suzano dos 100 anos, a cidade que queremos ou a cidade que não queremos, pensando os grandes desafios que se tem quando Suzano alcançar o seu centenário. E não fazemos isso sozinho, como o nosso próprio prefeito já fala, A administração dele conclui-se agora em 2024, mas como ele sempre fala em todas as nossas reuniões, é uma administração que precisa deixar o seu legado para o futuro das próximas gerações.
Então, os planos são feitos pensando a médio e longo prazo, e pensando não somente como administração pública, mas principalmente com as parcerias. Uma parceria que está dando certo, que é em conjunto com a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Novamente agradeço a participação nesse evento, um importante debate a ser discutido. Somos muito felizes por sermos parceiros da universidade, estamos sempre à disposição em diversos trabalhos, e tenho certeza que durante esses 3 dias sairá grandes propostas e debates sobre o futuro das cidades e o futuro da nossa humanidade. Fique com Deus e muito obrigado. Neste momento, convidamos para realizar a sua saudação o professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida, pró-reitor de Extensão e Cultura, que nesta manhã representa o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Bom dia a cada uma das pessoas aqui presentes. A nominata já foi feita, então vou dispensá-la, mas nos alegra muito, e eu trago um abraço do magnífico reitor, o professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, e também trago o meu abraço a cada um dos que aqui se faz presentes. A esta mesa nós temos representantes aqui notáveis do poder público, isso muito nos alegra, também de outras sociedades, de outros entes, não é, da sociedade organizada, isso também muito nos alegra, e eu fiquei a pensar, não sou desta área, não é, dessa área de atuação profissional e nem de formação, então fiquei a pensar, além das boas-vindas que já foram feitas pelo nosso anfitrião, o nosso querido professor Carlos Leite, e também pela professora Lloyd, não é, que de fato nos representam como anfitriões deste evento, o que poderia ser dito também a título de saudação, não é, aos presentes. E eu fiquei a pensar, então, um pouquinho, fiz aqui também breves anotações, de compartilhamento. Imaginei que, na minha ignorância muito grande sobre a área, eu talvez pudesse, e pretendo fazê-lo muito brevemente, compartilhamento sobre experiências que eu tenho vivenciado e que dizem respeito diretamente ou indiretamente ao tema sobre o qual vocês têm se debruçado com competência, porque 2 eventos que já passam da sua 10ª edição, eles não estão a acontecer por acaso. Nós não cremos nisso. Então, tem sido criada uma trajetória de respeitabilidade, de reputação, não é, de estudos e voltados para impacto transformacional. Então, eu fiquei aqui a me lembrar de uma jovem arquiteta, Mariana Montag, que quando ainda era aluna nossa, isso ali no pré-pandemia, ela no seu trabalho de final de curso, ela era aluna nossa, não é? Aluna no seu 5º ano, 9º e 10º semestres letivos, ela foi fazer o seu projeto em Uganda. Aí você fala, puxa, Cleves, o que Uganda tem a ver com tudo aqui que a gente está fazendo, né, que a gente está discutindo e que vocês vão discutir com a competência que seguramente lhes é peculiar. Mas a Mariana Montag foi uma comunidade lá de Uganda, orientada por um professor nosso, e um projeto dela, talvez aqui vários, se não a totalidade, já teve oportunidade de ler alguma coisa a respeito, que é o projeto chamado Casa de Jaja, onde, na verdade, mais do que uma pessoa, ela se envolveu com aquela comunidade de mulheres ali no entorno, não era nem num grande centro, e o impacto do trabalho ali desenvolvido era na perspectiva de ser uma iniciativa de emancipação, por meio da construção de uma casa, ou de um conjunto de casas a partir de uma primeira, com a participação direta da coletividade. Como eu respondo pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, para nós isso é extensão no seu sentido mais puro, mais genuíno. E claro que isso muito nos alegrou, a mim muito impactou, tanto é que 4, 5 anos depois, eu estou aqui dividindo isso com vocês. Mas agora, muito recentemente, o professor Carlos Leite promoveu um evento na nossa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que para mim foi um evento, para alguns talvez tenha sido um evento simples, pequeno, e para mim ele foi maravilhoso, para mim, porque eu tive a oportunidade de ouvir, aí sim também uma jovem arquiteta, de nome Esther Carro, que eu não a conhecia, e ela, 15, 20 minutos, ela fez um depoimento e depois eu comecei a ir atrás, não é, do que esta mulher, essa jovem arquiteta tem feito.
E ela está envolvida com, eu não sei se o termo mais apropriado é este, com requalificação de moradias, aqui em Paraisópolis, na comunidade de Paraisópolis. E ela, no meio da sua fala, disse que talvez o maior desafio que ela tivesse enfrentado até então foi quando ela se deparou com a necessidade de requalificar uma residência de 4 metros quadrados. Eu não é assim, usando uma terminologia não tão acadêmica, não é mais popular, como assim? Como assim? Eu fiquei a me perguntar ali, ouvindo aquela jovem arquiteta. E sim, foi muito impressionante, porque no seu depoimento ela dizia que, inclusive em contatos com outros profissionais da arquitetura, ela chegou a ouvir, porque ela começou a enfrentar dificuldades, pelo menos foi assim que eu entendi o seu depoimento, de como requalificar uma residência de 4 metros quadrados. A residência foi requalificada, parece que está com 5,5 ou 6 metros atualmente, até ela colocou um banheiro, conseguiu arrumar debaixo de uma escada. É um projeto, na minha visão e na minha ignorância temática, uma maravilha. Mas ela dizia nesse seu depoimento que, em consultas que foi fazer a outros profissionais, ela chegou a ouvir que, ora, uma pessoa que aprendeu, que estudou numa universidade e que tem condições, ou teria condições, de trabalhar em imóveis de 100, 200, 300 metros quadrados, qual o problema de trabalhar em 4? Alguma coisa nessa linha. Talvez eu esteja sendo um pouquinho hiperbólico aqui, mas garanto que não muito. Então, isso ficou, a mim, eu continuo a pensar sobre isso. E termino também com uma vivência, há algum tempo atrás, não muito, nós fomos convidados a visitar um projeto no qual nós também participamos aqui por meio de alguns dos nossos cursos, inclusive nosso curso de design, que era o projeto CISART, é o projeto CISART. E ok, então vamos pegar aqui o endereço, e o endereço foi Viaduto Pedrosa, e tem um número, o número eu não lembro de cabeça. E eu sou muito ignorante sobre muitas coisas. E eu imaginei, bom, Viaduto Pedrosa, eu sei onde fica, não é? Eu não sou aqui de São Paulo, mas eu já me localizo mais ou menos, não é? E eu pensei, bom, então isso aqui deve ser ou ali, não, imediatamente antes, ou imediatamente depois. Fui com um colega nosso aqui, coordenador da Pró-Reitoria, e nós fizemos exatamente isso. Nós fomos imediatamente ali no final do viaduto. Andamos, não achamos aquele número. Nós erramos, então vamos voltar lá para o início. Voltamos lá para o início, assim, conversando, rodamos, não achamos. Porque talvez vários, se não todos aqui saibam, o projeto fica no viaduto, na parte de baixo. Aquilo para mim era uma impossibilidade, insisto, eu sou muito ignorante sobre muitas coisas. E nós entramos lá. Aquilo é um mundo para a população que está em condições, não é, de morar na rua. E o que se faz ali, em termos de promoção, ou de tentativa de promoção de ações, também na perspectiva de transformação e de alguma dignidade para aquelas pessoas, é algo, na minha visão, estupendo, o que ali se faz, com apoio de universidades como esta. Então, com isso, o que eu quero dividir convosco, não é? Aqui, insisto, temos representantes do poder público, que muito nos alegra e muito nos impacta, no sentido de que temos feito coisas juntos, não é? Como o projeto ATES, que estamos, né, concluindo, que é com a Prefeitura de Taboão da Serra, um projeto também, na minha visão, dos mais significativos, porque é de assistência técnica para habitações de interesse social. Um projeto que durou 1 ano, voltado para a residência em arquitetura. Então, isso para nós também foi muito marcante e muito simbólico também. Então, com isso, e eu concluo, porque já me alonguei e peço-vos desculpas por isso, é uma declaração que a gente quer fazer aqui publicamente e a gente gosta de fazê-la também em outras oportunidades. É que esta universidade, nós da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e por meio da sua Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, mas também por meio de outras unidades acadêmicas, nós estamos e nós continuaremos atentos a todas e quaisquer iniciativas voltadas
para a promoção de melhores condições de habitação e de trabalho, como me parece ser o caso, não é? Quando li um pouco a respeito do que vocês têm feito e pretendem continuar a fazer, particularmente quando isso envolver parcerias com o poder público e com organizações que estejam, de fato, verdadeiramente interessadas e comprometidas com esta promoção de maior dignidade e de qualidade de vida para uma população que nós sabemos aqui neste país com tantas e profundas assimetrias. Então, o nosso desejo é que a gente acredita ter feito isso no passado, acreditamos que estamos a fazer isso no presente, mas nós queremos olhar para o futuro e vislumbrar situações ainda melhores ou mais amenas para grande parte da nossa população. Muito obrigado pela sua atenção, que seja um grande evento, que os resultados aqui sejam, de fato, e sejam comprometidos com essa perspectiva de transformação. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, encerrada a parte institucional, agradecemos a presença das autoridades e convidamos para se acomodarem nas primeiras fileiras da plateia, pois em instantes iniciaremos a palestra que terá como tema Bioclima Térmico como parte de possibilidades das adaptações climáticas e será proferida pelo professor Andrés Matsarakis. Senhoras e senhores, neste momento, iniciaremos a palestra que será proferida pelo professor Andrés Matsarakis, do Centro de Biometeorologia Humana do Serviço de Meteorologia da Universidade Freiburg, na Alemanha, e para isso, convidamos o moderador, professor Dr. Érico Maziero, da Universidade Federal de São Carlos, para apresentar o palestrante com a breve leitura de seu currículo, bem como conduzir os trabalhos desta manhã. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui e eu gostaria de agradecer toda a presença de todo mundo aqui. É muito emocionante ver esse auditório praticamente cheio, lotado, tendo em vista que a gente teve o último encontro de forma remota devido à pandemia. Então esse é o primeiro evento do ENCA aqui após a pandemia, o que me alegra bastante ver todos vocês aqui, demonstra o engajamento e o interesse desse assunto para a sociedade. Eu acho que a gente precisa ter
um pouco de cuidado para fazer os questionamentos que são necessários para a nossa sociedade, para que a gente consiga realmente pensar como as edificações deverão ser no futuro, como as cidades deverão ser. E acho que esse evento ele resume bastante o que se produz em termos científicos nessa área de atuação. A palestra Bioclima Térmico como parte de possibilidades de adaptações climáticas, do professor Andreas Matsarakas. Eu agradeço muito a presença dele aqui, a disponibilidade dele participar do nosso evento, que será proferida por ele, né? Ele é do Centro de Biometeorologia Humana do Serviço de Meteorologia da Universidade de Freiburg, da Alemanha. Tem doutorado em Bioclimatologia da Universidade Aristóteles, em Tessalônica, Grécia, em 1995. Entre outubro de 2001, e julho de 2015, foi pesquisador associado sênior da Universidade de Freiburg e, posteriormente, foi nomeado professor extraordinário em outubro de 2006. Desde agosto de 2015, atua como chefe do Centro de Pesquisa Humana, Biometeorologia, do Serviço Meteorológico Alemão. Entre 1996 e 2014, presidiu a Comissão para o Clima, Turismo e Recreação da Sociedade Internacional de Biometeorologia e atuou como vice-presidente da Sociedade Internacional de Biometeorologia entre 2006 e 2009. Desde 2016, é presidente do Conselho Alemão Sociedade para o Avanço da Pesquisa Médico-Meteorológica, é membro do Comitê de Gestão Global Heat Health Information Network e dos Serviços Integrados de Saúde da Organização Mundial de Saúde e Organização Mundial de Meteorologia. É editor-chefe da seção de Biometeorologia do jornal Atmosfera desde 2022. Atua como membro externo do Conselho de Administração da Universidade Demócrito de Thrace, na Grécia. Suas publicações abrangem mais de 300 artigos em periódicos científicos, muitos livros e capítulos de livros. Os principais interesses de pesquisa se retransmitem para a climatologia humana e urbana, climatologia do turismo e investigação dos impactos e alterações climáticas. Uma pesquisa adicional, foco é o desenvolvimento de modelos e ferramentas para climatologia aplicada e biometeorologia. Por exemplo, o modelo Rayman, o Sky-Helios e o CTIS, que são sistemas que a gente usa bastante na nossa área. Então, agradeço a presença novamente, fique à vontade. E, posteriormente, a gente terá uma sessão de debates, e aí a gente fica à disposição para que ele responda as perguntas. Obrigado, gente. Thank you very much for the introduction. Don't be afraid because of my voice, by traveling a lot from winter to summer or vice versa, sometimes produces some problems. It's an honor to be here. Only to mention, in the last 12 months, I was 3 times here in Mackenzie talking. For the people who will attend, they will see similar transparencies, maybe the same transparency, but the content will be different. It's difficult when you have that kind of topic and you are invited. Of course, I'm very honored that I have been invited to talk here. It's difficult really to start with a presentation. And before I have been invited, I checked my emails and I found an email for the German government. Was standing in the parliament. At the moment there is a debate about the climate adaptation law in Germany. And the Scientists for Future said it has to be improved. I'm happy about that. That means something is moving, something is going on. But this is not the reason because I'm here. I thought a lot about defining the title of my presentation. I would like to bring you in conflict to understand that. This is the first. And the second one is I need a title of a presentation which covers many things. As you realized, I talk about climate change adaptation. That means at the moment I'm working for the government. That means I'm more close to the law than to science. Of course, we are doing science. But then we have, of course, the inclusion of climate change.
And then we have the thermal bioclimate. This is what I will talk. Of course, we can define this title different, something like quantifying heat stress. Heat stress and human health and so on. There are many possibilities in that. But my intention here is not the title. My intention here is to show you some examples that you can take with you and to have the possibility also later on the next days to discuss about that and to show what possibilities we have. As I mentioned in the introduction, I started with my studies in Munich. I studied meteorology, and then went to bioclimatology, go back to urban climatology with my habilitation, run also energy issues and so on. And at the moment, if people ask me, Andreas, what are you working now? What are you doing? And I'm scared when the people realize and ask me, are you working in public health? And finally I realize that I'm working in public health. And public health is an issue not because of COVID, but we have also some other factors which are the same or have the same importance. I will try in my presentation to talk comprehensive in many things, to go slightly in details. In some other points, really refer on the challenges that we have in application. The one thing that we are doing in science is we produce wonderful papers, we produce wonderful results, and when we publish the paper, we go to the next paper. And we hope that they will apply. But let me say, the story in reality starts here after we have produced these results. It was for me very difficult about 10 years ago to leave university, leave science and go to administration or go to the government. And there I realized many things, and exactly the things that I realized, or some of them, I would like to tell you today, or I would like to present you today. So, before starting and going in detail about thermal bioclimate, because I know there can be misunderstanding in bioclimate. Architects understand bioclimate as something different. I understand something different. The public understands something different. And I have here a wonderful example from a colleague, which is from Switzerland. And you see he published in 1986, this is really 40 years ago, a book about, or it was a paper about that, about temperature, he tried to bring together all the temperature regulation factors, which is related, of course, with cold conditions, thermal comfort conditions, but also for heat. And when you look on that, you see many factors or many terms that we in reality don't think about that. When we want to run a study about heat, when we want to run an analysis about questionnaires concerning adaptation of scales in terms of heat or thermal comfort. So we see here, and of course I don't want to go in detail, we see factors something like culture or religion and so on, but also clothing behavior, but also nutrition, that means how we eat and so on. Also exercising, but we see several factors like social behavior, the intellectual behavior, spontaneous behavior, but the autonomic regulation and behavior. This is something what really is realized. And of course, then we have all the factors concerning climate, atmosphere, or environment. And I've been asked many times, media work and so on, and say how many factors we need or we have behind when we want to assess that. I assume it is more than 60. So now we have the challenge. We are scientists, we have to find a solution how to do that. That was, let me say, the first approach that I have realized when that time I was still studying. And then nowadays, also because of climate change, we have, let me say, more sophisticated graphics visualization and so on, which in reality present and show the factors that we need. In reality, what we can take with us here
in order to quantify thermal comfort or heat stress is that we have human thermoregulation. This is something is running automatically, but we have also more factors which are implemented here. Please keep in mind the more than 60 factors and so on. And we have mechanisms which automatically start, but we have mechanisms that we as humans can, in reality, more or less damage. It's like driving a car, yeah? If you don't drive correctly, some damage will happen. And at the moment, we have also a very strong movement concerning the effects of heat. Because if we look on the results that we have from IPCC, we have droughts, we have forest fires, we have increase of the sea level, we have storms and so on, but heat is the one issue that we will have to deal really very detailed and comprehensive. This is a challenge for us. And we see here the possibilities that we have, or the effects that we have concerning heat. And I would like to mention last year a paper was been published, which was saying, let me say, in a very simple way, that there are 27 kinds to die from heat. In reality, it's more. That shows the complexity of this topic, the complexity of the factors that we have. And we need information, but we don't need only information, we need the way how the information finally will receive or will go there to the specific persons and so on. And we have to keep in mind also, when we talk about thermal bioclimate, of course, heat is the one issue which will have to deal in the future, mostly, but we have indirect impacts, but we have also direct impacts. Most of the time, we look on the direct impacts. It's like heat illnesses, hospitalization, increase of mortality, but we have also the impacts on the health services. We have also on accidents, but also on the increased transmission and other factors and other sectors. And I'm not talking about natural ecosystems, but I'm talking also about energy sector and so on. At the moment, we have a very good initiative. Is a gentle, let me say in that word, group worldwide created by the WHO and the WMO, World Meteorological Organization together, which is the Global Heat Health Information Network. And in the Global Heat Health Information Network, there are specific targets which can be set up, be used, and the one is the heat in the city. And why the heat in the city? Because there are two important things that concerning heat in the city. We live in cities, 70% of the people worldwide, and we spend 85% of our time of a day indoors. That means we have to bring all these factors together. And then is the heat in the workplace. Then we have also indoor, as I mentioned, but also about the free time, what to do about the free time. I heard this year, first time in my life, that an event, a sports event, have been cancelled because of heat. That means what happened here. And this is the way what I want to present you. But before we continue, I would like to show you the possibilities, how we can bring the more than 60 factors together. We have three approaches in order to quantify thermal comfort and heat. The one is the thermophysiological one, which means the absence of impulses from both types of receptors, like warm and cold receptors, which give rise to change in the thermal environment. This is medical point. The second one is the energetic one. We look about the production of the energy of the human, the loss of energy, the exchange of energy. And there we have some characteristics factors, which is the skin temperature, but also the core temperature. I had last week to teach about 200 people for medicine for 2 hours. And also in my lectures, I start and talk about magical numbers. One of the magical numbers that we have is 37. The other
magical number that we have is 33, because the magical number 33 means if we remove all the gases that we have in the atmosphere, starting with vapor pressure CO2, we will have a drop in air temperature above 33. So we need some multipliers, something like numbers. This is the second one, is the energetic one. And the third one is the psychological one. I think many of you know about that. You heard about ASHRAE, you heard about Fanger, you have different classes and so on, where you quantify that and so on, and then you can quantify. So this brings me 2-3 years ago in the position to think about the more than 60 factors and so on, how we can bring together. And I'm teaching this 3 definition of thermal comfort for a long time in my lectures, and I never thought about that, how to bring this together. In reality, we have done that because we are trying to quantify the most important things, and we have many information in terms of that. In order to quantify that, in order to quantify the effects of the thermal environment or the thermal atmosphere on humans, we know that there's not only one factor which we can describe that. Usually we focus on temperature, this is one point, but it's not only temperature, we have humidity, wind, radiation, and then we have the thermophysiological factors, which I showed before. Mostly we take activity and clothing, and we can use here the human energy balance. This is the fourth, is the starting point that we have. And then, based on that, we can provide the thermal index. Because we don't have sensors for temperature. We don't have sensors for meteorological factors and so on. Some things we can justify and know about that and so on, but this is more or less not so accurate. And then we have the possibility of a thermal index. An index provides something. In order to provide a thermal index, you see here also the scales in order to bring the factor 3 in the thermal comfort definition and so on about the questionnaires or the psychosomatical and so on. And I would like to present you, and we know that, which is the concept of equivalent temperature. We have all the thermal indices, and the thermal indices, and this is not a secret, they try to standardize several things, like, let me say, the thermophysiological factors, but we have also the possibility to modify that, to change that, and so on, or to adjust them. And then we have the definition that we take the human outside, which is exposed on the meteorological factors, we calculate the human energy balance, transfer these people in the indoor, and look at what temperature, with the same conditions outside, we have the same effect. And we call this is the concept of equivalent temperatures. One of them is the physiologically equivalent temperature, which is was used for several decades, very long. And we see the other indices here, like PMV in parentheses, because PMV is developed for indoor, PET, SET star, perceived temperature, the UTCI, and also the MPT. And for PET, about 20 centigrade, every one of us feels appropriate, feels good, and so on. And there's a study from Henning Steiger, and Henning Steiger has put all these factors, all these indices together and quantified them for, let me say, more or less for factors like mortality, morbidity, and in general health, which is the most appropriate. And then finally, these indices that we have is close to 200 indices. It's more, a huge amount of number of that kind of indices shows that it's very difficult to describe, to quantify that. And so we have PT, we have PT, UTCI, and SET star, and we have also MPT, also in parentheses here, because we will need more knowledge about PT, but we have this knowledge in combination with PET, that scales have to be justified. And then we have a guideline. This is the guideline, which is very old. The first guideline about that was 1998, 1998, yes. And since 2022, last year, we have the new version where all these indices are included, how to quantify them, and so on. And of course, now we have a method. But we need some tools, we need some, let me say, possibilities
in order to calculate them, because it's not it's not a linear function, 0.7 temperature, 0.3 humidity, and so on. And we need different tools, not only to produce these indices, but also to run the models, to make statistical analysis and so on, because this is important to know how these indices behave and what are the results, but also visualization. And we have several models, mostly microscale models. I think the one model that you don't know from this transparency is Palm4U. It's a new model developed in a huge group in Europe. It's a free available model. You don't have to pay for that. Let me say the model is now starting working like a kit. But I think in 2-3 years we will have also all the requirements in order to run very easy these models. That means at the moment you have to invest many time in that. All the other models, I think, you know. Of course, it's not needed to mention that 2 of these models are developed by my group. And we see here also on the right side how this indices is used and which models are used mostly. Of course, there are more models, but there are the models which are more used. Okay, we have a method. This is the concept of equivalent temperatures in order to quantify cold, in order to quantify heat, in order to quantify thermal comfort. Now, I would like to show you 4 examples, which is more, let me say, more or less popular examples where we can use the application or where we can apply these indices here in order to get results and then really to do something with these results. The first example that I have here is how we can apply this for popular events. And one of these popular events is the FIFA 2022, but also the Olympic Games in Tokyo that we had, the last Olympic Games and so on. The first question that we analyzed or want to analyze is who is affected. Of course, we have the athletes, we have the spectators, but we have also let me say the authorities there or the people who are responsible for that. And which is the target now? It's really, when we want to quantify sports event, is the target the athlete or the spectators? And we have run many time ago an analysis that and we published, and this analysis went through the media. I would like to mention this analysis went through the media in all the world except Germany. Was a little strange because of Franz Beckenbauer. They don't want to be enemies within the public, let me say the media and so on. And the headline of the study, or let me say not of the study, the headline was the scientific proof that the Summer World Cup in Doha is too hot for fans. Please give a focus. That was 2014. Look who won. It's Argentina, yeah? So they know before, it seems so. And what we made in this analysis, the decision in order to give the games to Qatar was they took that kind of diagram, temperature and precipitation, and finally they decide, and if you look on the values, you see something about 30, 35. It's not hot, but it's the mean monthly conditions. We analyze in this context in a different way. We took temperature, and we took also PET, and we analyze all the year, and we analyze based on an old climatological tradition, not in monthly resolution, but in decade resolution. That means we divided the month in 3 parts. And we find out, or the result of us was based on data was more than 10 years for Doha. We find out it's not appropriate to run the games in the summer. If you want to run in the summer, run it during the night. And then we analyze the more specific time, which is the best time of the day, and this exactly was what I mentioned before. But we see also huge differences between temperature and PET. That means PET is more appropriate, or any other thermal index for heat. There are relatives close related, live all in the same home. And that was the analysis. And after that, there was a controversy between science and the organization of the Qatar Games. The organizer said, we can cool everything. Our suggestion was transfer the games to the winter. The FIFA then went to the winter,
And there was diverse reactions and perceptions. It's a wonderful example about that, how science can really produce. We didn't have been the only one reason to transfer the games from summer to the winter. There was also some other factors which was also in the influence for the decision. But there's really a fantastic possibility that we have here. And based on that, and in Doha 2019 was the first, let me say, event who took place outdoors, not indoors, and there was the World Athletics there. And maybe you have seen these pictures of the collapse of the marathon runners and so on. And the headline here was everyone's loser at the World Athletic Championship in Qatar. Yeah? And the question that have been put by the World Athletics is, how will be Tokyo? And the story was that based on the Tokyo analysis, we had the possibility to run all this analysis for Tokyo, again, that we have made, or similar analysis. It was more comprehensive analysis in reality, including some other factors like sunshine duration, work rain, and so on. And then the decision was, not the decision, the result was, which the World Athletics bring to the IOC, to the International Olympic Committee, and they decide to transfer marathon and 50 kilometers running from Tokyo to Sapporo. I can tell you many stories about what happened, that the people from Japan don't want that, say it's not in the contract and so on, and finally IOC and the World Athletics take all the responsibility in that and so on. But this is really a fantastic example that we can use from science. And let me say, also when we talk about that, say, okay, here is something that have been done and really has been applied. The second example that I have here is more related to the microclimate, but in terms of the microclimate, it's interesting that we had in Freiburg, you see in the middle of this picture, this green area there, and it's surrounded by the buildings of the university, but also the university library, but also from the theater and so on. That was something like a green area. It wasn't not so beautiful in reality. And the city administration wanted to modify this place in a multifunctional space, in a multifunctional place, and they wanted to cut all the trees. With sandstone plates, that means making something like a desert area and so on. And they made something wrong. They didn't consider the people there, and also the, let me say, NGOs or environmental organization, and there was something like a revolution. That was started in 2009, and there was a very, very long discussion, and then there was, let me say, in the middle picture that you see here, there was a competition, and there was the winner, and he won when we asked, and there was something like a dispute between climate and the architect there, and he said, nobody told me that I have to consider climate. So, and I don't think that he wants to listen or to hear my name, but it's not a problem for me or for my staff. And then we had something like a suggestion or a plan which bring both factors together that was done by the local newspaper there. And there was a long discussion from 2008, 2009 up to 2015, a long discussion about to change new running, new simulation, and so on. And the place now has been transformed. It's very often you see people in winter, in summer, all the day. People just accept this space. And I would like to mention, if you compare the one picture that you have in the upper area on the left side and the lower in the middle and so on, you see mostly similar trees because they're really the trees that has been there. And we have run also an analysis, and we want to run this analysis. It has to be in a very simple communicative way. And then there was where we see, maybe you can realize that there is also a tram. In the past, there was on the road, there was a bus station. They're moving the bus station
a tree has to be also removed in order that the tram can pass thereby, and we analyze only the sky view factor. That means we remove one tree, which in reality was a little medium tree, 12-meter height, diameter of 8 meters, and so on. And then we analyze, based on the data that we had, we make also measurements for validation, but we run our models. In this case, we run the Sky Helios and the Raman model, and the consulting company has run EnviMet model, and so on. And we bring all this information together, and finally we find out that removing only this small tree in terms of radiation and wind, the amount of hours with extreme heat stress, which is PET over 35, will increase from 205 to 330. This, of course, we show to the government. Government don't want to show that, don't want to listen on that, and so on. In the beginning, later on, yes. But there was a number of 125, which means it's not 5 days, it's 15 days, because you have to take 3.6 time because of the day and the night, and so on. And finally, having all this discussion and having all this environmental pressure, we saw that it makes sense. I would like to provide you also a magical number. Before, it was 22 trees in the space, now it's 22 trees. That means people from not forestry, landscape architecture, but also from, let me say, for the movement of NGOs and environment, we can tell, okay, it's the same amount of trees. One thing surprises me, the space was open 2017 in August. After 3 days, we had a storm, and one of the old trees was damaged. So we didn't consider the appropriate wind conditions and so on. And the other one was, in reality, the other point is that we expect something, but finally we get something different. Many opinions of people have been changed because humans adapt and so on. But at the moment, I can tell both sides are happy with that. And the story goes on, because there is always a discussion about how can this be modified, what possibilities they have to change. We plant their mammoth trees, of course, only for simulation and scenarios, and so on, and they have several possibilities to run that. But it's also a good example to show that we need the participation of the groups, we need results, and we need something like, I would like to use this term again, magic numbers, where we can provide something. Good. The third example what I have here is about the trees. We had in Europe in 2003 a very extensive heat wave where more than 60,000 people died. And we got the question from the Bavarian government. And in Bavaria, there are stations, we call them forest stations, where they have measurements in the forest, but they have also measurements outside the forest. And we analyzed there for the 2 weeks in August, the data that we had from them. Outside is on the left side, inside in the forest is the right side. And if you look on temperature, you don't see so much differences. It's not so much, it's about 2 to 3, especially during the night. But if you take a thermal index, you see absolutely strong, big differences. This is exactly what we try to put together, these factors, what is the situation and how this thing can change. Similar things, of course, can be run also, let me say, with climate simulations and so on. But this is also a result. And if you look here on a magical number, it will be the difference between the forest and outside the forest. In the forest during the day, it's 15 centigrade lower in terms of human thermal comfort or heat stress. This is also a fantastic number. And the final example that I have is the heat action plans. The heat action plans is a long story. It started before the heat wave 2003, the development on that. That was the WHO office in Europe. And they wanted to create heat health action plans to give health advices and so on. And what we see here is the success factors, because they include 8 success factors, we see several factors which are important, starting about interdisciplinary cooperation and coordination, a heat health warning system, indoor conditions, measures for the reduction of heat stress, but also
measures for specific vulnerable groups. That means we have to separate the population. We have to see which is more exposed and so on. And number 6, which is more, at the moment, a strong discussion in Germany, especially in the medical sector, is education and training possibilities. And then we have as a 7th factor, urban planning and construction industry. I show you some examples from that we had about the trees and so on, how this can be constructed, how they can be how this can be reduced. This is the reason because I talk about magical numbers. And finally, we have also something which is also important. This is the monitoring and evaluation. This graph, or let me say the success factors have been adjusted by me for the government in Germany. In reality, the original is similar, is a little different. But when we look on the heat health action plans, and we see on the second point is a warning system, an alert system. And in this alert systems, especially that we have in Freiburg, which we have developed in my lab, we have, of course, the weather forecast. We take all this information, use the method that I presented before, which is an index. In this case, is the perceived temperature. We know that the first heat wave is more effective than the last one or the later heat waves, because we have something like adaptation. That was also in the first one of the tables that I showed from the beginning from Wolf-Fire. And then we get the thermal load categories. We know that the people are mostly indoors. We calculate for the indoor conditions by a model based on the meteorological data from the weather forecast that we have, and then we get a warning proposal. And this warning proposal is approved by a biometeorologist, and then we release warning for counties. And this is released for the government, for the ministries. We have 16 federal states in Germany, and each of them, we have an administration agreement with them that we have to deliver the warnings. Then it's for nursing homes, elderly homes, but also for the public. And then we know that people in cities are more exposed, but also elderly people are more exposed. And this is exactly what we consider, and we have different communication ways. And this communication ways is something which is very, very important, because releasing is like producing a paper and no one is reading that, or no one is using that, because these alerts or these warnings have to be really applied, have to be implemented in the process. And in this process, it's exactly what we try to do based on the heat action plans. That means when we talk about heat, when we talk about quantification, we need not only the examples that I show, but we need also something like a heat management. In reality, we'll talk about heat management. We know that urban climate, I don't want to go to the fundamentals about urban climate or climate change, but we know concerning health that heat is the one factor that we have to deal mostly in the future. And then we have the two possibilities, is mitigation and adaptation. I see my part in the science and the work that we are doing more in adaptation and less in mitigation, but in reality it has to be together, which is climate resilient planning. And we need all these actions, but having actions, we have to separate and to look on them on a short and long term, and we need not only qualitative, but also quantitative. So you can imagine what I will repeat again, we need magical numbers in order to provide this information. This is the popular examples that we have, where we really can implement. But from science, we need also fundamental information. We need fundamental studies. I have an analysis here about urban morphology and urban planning that we performed last year in Santiago de Chile. Several studies have been run, similar studies also here in Brazil. We need all the factors where we can modify the urban heat island. And this starts not only by the materials that we have, but the cool roofs that we have and so on, but also about the urban morphology. Which is the best orientation? Which is the best aspect ratio? This we have to analyze. And then we have the possibility to provide, again, important informations for the government. The other one is the quantification, how to do that. And I have here transparency from Santos Nuri. He is from Portugal. And he tried to bring all the factors together that we talk about: green, blue, smart cities, and so on.
And then he defined measure review frameworks, and he analyzed this in this form, let me say, in the form factors like vegetation, shelter canopies, materials, but also water and misting systems. And this is exactly what we need. We need the combination of the mesoscale, but we need the combination of the microscale. I see the architects more on the microscale. This is also a wonderful example. This is a summary paper. This is a review paper, more than 50 pages where you have all the factors which bring together. I'm pushing him to renew this paper. It's very interesting. But this is not all. Communication. We have to communicate that. And this is one of the most important factors. But in reality, I made a mistake in this transparency. I write implementation. We don't need the communication, we need the implementation, and the implementation has to be with more bigger letters. I talked before in the heat action plans about evaluation and monitoring. This is really important. All the measures that we are running, they have to be evaluated and so on. And then we need several communication paths. This is an example, what I showed before, from the heat health warning system. It starts from everyone. And if you will ask me, Andreas, which is the word that you use mostly in Germany, in the media, is neighborhood help. Because we need that in order to transfer this communication, transfer this information. Exactly, the ministers have started discussing also about that. And then we need a common language. This is from the lady who was responsible for the urban planning office in Freiburg. This is her nomenclature, her description. She talked about shade. Meteorologists talk about global radiation. She talk about cold air production, we talk about something different. That means we have to find a common language. And I think this is very important in that. And finally, and this is, I think, one of my last transparencies, the Global Heat Health Information Network, which I showed in the beginning, has produced a guidance note for the media. We have to communicate climate change and the possibilities that we have, not in the negative way. Everything will be wrong, everything will be more worse and so on, but we have to communicate, let me say, in a more appropriate way. Not showing pictures who are dying, but showing pictures who are drinking water. And the best strategy for climate adaptation is this one. I'm sorry, I'm making a mistake. I think this is the third one. The second one is shade. The first one is siesta, but in the shade, but drinking water. This is the way how we have to communicate that, but implement. We have many factors that we can transfer. We know much about thermal comfort. We know much about heat stress and so on. And this is exactly the time in order to, in cooperation, not only with authorities, but also with the public, but also with the media. Media is a very important factor. This is exactly what I learned in the last year at MOST. Talk with the media. I don't like that in reality, but I have to do that. Thank you very much. I'd like to thank you very much, Professor Andrea. And we have just time for 2 questions. If you would like to make a question, feel free, but we have a short time to that. Before answering the question, Teu microfone vai chegar até você. Eu não enxergo quem é. Da professora Denise, muito obrigado. Faço as perguntas em português? Melhor. Tá. Pode ser, ele tem tradução. Tá. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre o plano de adaptação na Alemanha. O que é que está sendo discutido? O senhor mencionou brevemente uma discussão no parlamento para melhorar o plano de adaptação. Com mais de meio século de tradição em planejamento climático, eu fico imaginando o que está na ponta dessa discussão e o que a Alemanha pretende melhorar nesse plano de adaptação. Obrigada.
Good question. I think I can. Good question. I think I cannot answer all the question, but I can answer part of this question. Germany has the German adaptation strategies. It's 15 in amount for the different sectors. And the climate adaptation law at the moment will set up, let me say, fundamental things about how to provide money, how to provide possibilities, and so on. It will be a strong debate, but it has started, and that's the good thing. I got the law 2 days before. That was the day when I was flying, before I'm flying here. I didn't read it, but I know that the heat action plans is inside, or the flash floods and so on, all these factors. I think we have to start in that. It doesn't matter if not everything is included, but we have to start. And this is also something that we talk, when we talk about heat action plans, cities say, we don't have the people, we don't have the money to do that. And the answer from our side is, yes, but you have still done something that you sell, let me say in that word, sell as adaptation or mitigation. Look what is possible and start with the things that you have, use the networks that you have, and try, that is, let me say, something like a very fast thing that can be done, can be implemented, and doesn't cost so much. Yeah. Thank you for the question. Outra questão? So, can I make... tem uma. Bom dia a todos. Eu sou a professora Liliane, de Palmas, Tocantins, onde foi da última vez o ENCAC, né? Mas ele foi infelizmente online, vocês não puderam conhecer o nosso clima quente, o nosso clima tão instável nessa época. Achei muito interessante a sua palestra nesse sentido de aliar os estudos sobre os índices de conforto, por exemplo, com a organização de eventos. Porque quando nós estávamos organizando o ENCAC, foi uma discussão bem pesada entre nós lá em Palmas, de que data a gente ia colocar. Porque no mês de setembro é o mês em que a gente tem maior instabilidade atmosférica e o período em que a gente tem as maiores temperaturas, né? Onde já temos recordes de 40, 41 até 44 graus nessa época. E chuvas intensas, 70, 100 milímetros em 1 hora. Então, a gente estava bastante preocupado em como realizar o ENCAC, né, levar todo mundo para lá, e nós temos uma incidência de raios muito grande, e a queda da energia é constante. Quando chega uma chuva, a gente já está tirando tudo da tomada. Tira, porque a gente perde equipamentos, já perdemos equipamentos importantes lá na nossa instituição, por exatamente desatenção à proteção contra raios, né? Nosso curso lá de Engenharia Elétrica tem uma parte de estudo só sobre isso, só sobre a questão de proteção, porque lá é bastante intenso. E acabamos por decidir, na época, em realizar no mês de outubro, porque é um mês que, normalmente, a gente vem tendo menos pressão, né, digamos assim, um clima menos extremo, né? A gente começa a ter uma quantidade maior de chuvas, vai reduzindo e vai conseguindo realizar o evento. Mas isso é feito de uma forma assim muito empírica, muito nem empírico a gente poderia dizer, vai na sensação mesmo de cada um, na percepção de cada um. E aí eu vejo esse trabalho junto a eventos, né? E a importância dele de voltar isso a diversos eventos que nós temos em todo o país, né? E a gente não tem essa política, né? Então, eu queria saber mais sobre essa política lá na Alemanha, sobre, localmente, né? Eu vi que foi comentado aí sobre a Copa e outros eventos, Olimpíadas e outros eventos internacionais, né? De dimensão planetária mesmo, mas localmente, como é essa política na Alemanha? Até para trazer como experiência para a gente, porque lá em Palmas a gente precisa. Essa falta de planejamento, o máximo que a gente tem, acho que em Brasília também é dessa forma, redução ou suspensão das aulas em período de baixa umidade relativa. É o máximo que a gente consegue ter lá, né? Suspendem as aulas, porque realmente fica abaixo de 20%, abaixo de 10%, fica perigoso para a saúde, mas é só, né?
politicamente, a gente não tem nenhum outro tipo de intervenção. In terms of planning, you have to separate into different time scales. First of all is the warning systems that you mentioned about the possibility. The warning system is not only in heat. There are several warning systems which you also have. The warning system provides information, and you need this information finally how this can be implemented in the planning process. This is not my job. Cannot answer that. The other point is in long-term planning, you need really the responsible authorities, you need the responsible people. And if you look on the heat action plans, and if you look also on the WMO guidelines and documents that you have, you will find the possibility how to implement that and how to do that. It's always the same. You need someone who is coordinating, someone who is responsible, the actions to be taken, and finally the monitoring and evaluation. But you need a round table. And you need a focus on the things that you can really change, but you want also to change. And then you need finally the regulations. That means from the government, the laws. And this is different from area to area. I mean, you cannot apply all the actions that is developed for Germany here in Brazil. You have really not translate, but transform in reality. Thank you. So I would like to thank you very much for Professor Andreas, and I would like also to invite everybody for a coffee break, but I have just 10 minutes to take a coffee and come back to the panel 1. Thank you very much.